Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui na área de manga do amigo produtor, a qual eu aceitei o desafio para poder reequilibrar a planta, voltar ao vigor reprodutivo. Então era uma manga que estava desequilibrada, com dificuldade, estressada, e a gente sabe que uma manga como ela nova, na base de 4 anos, com desequilíbrio fisiológico, é um grande desafio no ganho florígeno de floração, certo? Então nos trabalhos aí estratégicos usamos produtos para mitigar o estresse. Esse produto aqui da Gigamix, também o RZN, que ele é completo na indução de resistência, que reequilibrou a questão da fisiologia da planta, acumulou os níveis de reserva, níveis de carboidrato, pulando de 25% para 80%, e a planta conseguiu se revigorar, se reequilibrar. Então, conseguimos acumular o nível de reserva, fizemos teste de iodo no caso. Nesse teste de iodo, pontuando 80%, fizemos o trabalho aqui, ó, desponte na manga, certo? Nisso, após o desponte, todo o trabalho nutricional equilibrado, depois veio os nitratos. E aí, na cultura da manga, tudo questão de estratégia pontuada. Todo cuidado tem que ser válido na cultura. Então, desponte, todo o trabalho nutricional, trabalhos aqui para poder também segurar a questão do nitrogênio livre, com a questão de chuvas excedentes. Então, ativamos aí os usos de cobalto, molibdênio, níquel, que esse produto nos traz, esse nutriente específico. Aqui também o silício, cálcio, fósforo e magnésio. Então conseguiu dar uma estruturação melhor na planta, o reequilíbrio da questão do nitrogênio, formando camadas de proteínas específicas e aminoácidos, né? Aumentando os níveis de reserva. Então chegamos aqui a esse ponto, fizemos um trabalho nutricional e aí entrou com nitrato. Então, o primeiro ponto, entrou com nitrato, né, para quebrar a questão da dormência, e usamos aí a metionina em conjunto, ligado ao etileno endógeno para gerar a diferenciação floral. Aí gerou a diferenciação, você vê aqui ele puxando a evocação floral aqui, ó. Observe, ó, a evocação saindo aqui, ó, tá? Agora, o que ocorre no caso? Então, com a incidência de chuvas, o solo ele encharcando no caso, aumenta os níveis de giberelina. Cinético também é relação de auxina. Quando aumenta a questão dos níveis de giberelina, a planta tenta buscar a questão do vegeto. Isso é fato. Níveis também de lâmina de água, com a questão das chuvas, forçando muito o encharcamento, e reduz também a questão dos níveis de zinco. Então ativa uma enzima alfa-desidrogenase. Esse zinco, ele reduzido no caso, equilibra a questão da relação de auxina. Então você pode ver aqui em alguns pontos também que a auxina, que estava mais controlada, com a questão das incidências, ela desequilibrou, porque os níveis de zinco reduziu no caso, e ela tentou focar o quê? Em vez da parte reprodutiva, né, os níveis de reserva, focou mais em querer formar alguns vegetos, como você vê aqui, algumas relações para frente aqui, alguns pontos tentando vir aqui o vegeto, certo? Então o que a gente tem que fazer aqui no caso agora, nesse trabalho, né? Tem que repor os níveis de zinco para poder reequilibrar essa questão da fisiologia, a questão hormonal. Outra coisa, na questão das chuvas incidentes também, isso aí é ponto a destacar no caso, aqui a gente corta a irrigação, que tá, né? A água é incidente direto, então tem que cortar, dar esse estresse. Só que os nitratos que tem que ser nos intervalos aí, nessa parte aí eu entro com 5 dias nos intervalos, né? Cada 5 dias. Aqui no caso demorou muito, botou primeiro, só que aí demorou 15 dias, porque chuvas incidentes, batendo em chuva, o operador não conseguiu entrar aqui na área, encharcou aqui. Então, esse intervalo aqui durou muito tempo, 15 dias, né? Então passou de 5 dias já é um risco, ou seja, deu espaço que a giberelina ela se ativasse novamente, o que aconteceu aqui. Então em alguns pontos ela está querendo puxar aqui nas gemas um vegeto, como você vê aqui, ó. Aqui a gema apontando já, né? Aqui está querendo diferenciar a floração aqui, ó, querendo a gema apontando, então tá tendo umas variações aqui, mas puxa mais, de toda forma, um grande desafio querendo puxar ainda a parte de florígeno, a questão da floração. Você vê aqui, ó. Olha que bonito. Essa parte aqui, toda vindo, ó, a diferenciação floral, querendo vir aqui a diferenciação, ó. Olha que lindo, ó. Que bonito, tá? Então aqui, o trabalho é esse. O que vamos fazer agora no caso, essa estratégia, é ver que o grande desafio da manga, os percalços que ocorrem, né? O grande desafio nessas épocas do ano, no primeiro semestre, a gente sabe também que o preço dá uma saltada muito boa, por isso que a gente investe. Então aqui, irrigação segura, nitrato de imediato já, conversei com o produtor aqui, vamos entrar, não pode demorar mais. Nitrato de potássio, junto com metionina e formiado de potássio, concentração no caso. Fonte de micronutrientes quelatados, principalmente o zinco e o boro nessa estratégia, um cofactor enzimático, dá essa relação no caso aqui na planta estratégica, certo? Entendeu? Separadamente também um zinco mais forte também na relação, né, de boro, desse trabalho. Referenciando também a níveis também, usando também molibdênio e o níquel, questão da relação do nitrogênio, sempre para enxugar esse nitrogênio, que a chuva deposita esse nitrogênio na planta.
E também nas relações aqui que a gente está sempre pontuando e já foi colocado já níveis, né, de carbono orgânico no solo, já a gente está colocando aqui sempre uma adubação nessa base. E também fundo de socinina, para ativar o tubo xilemático, puxar mais a questão dos nutrientes equilibrado. Então, conseguimos reverter esse processo. A planta que estava só vegetando, desequilibrada, travada também, agora está conseguindo, ela se revigorou e está vindo agora as partes florígenas. Claro, tentando vegetar um pouquinho, mas isso aí, ela querendo vir um misto, né, nos pontos, que a pompa tem esse detalhe, que ela vai reverter o processo e para vir a flor de forma satisfatória. Então, muito bom, né? Você vê aqui, todos os pontos aqui, você vê muitos pontos aqui, ela está querendo vir o ganho floral, né? Aqui o processo aqui, ó, querendo vir aqui, ó. Olha que interessante, né? Muito, muito bom, né? Você vê aqui nesse ponto aqui também, aqui na frente, ó. Então vários pontos, então tá bem, ó, satisfatório no caso. Esse detalhe. Tem muito prolongamento também, outro detalhe aqui, essa outra área aqui, ela tava vegetando muito no caso. Qual foi o processo da gente aqui? A gente, agora, não fez esse ponto aqui, que a gente fez no caso, que seria um erro. A gente entrou aqui com o etrel. Entrou com o etrel para poder aumentar o etileno endógeno, processo. Travar, a gente tava vindo muito vegeto aqui, pronto. Agora você vê agora aqui, ó. Depois do etrel, ela não vegetou mais, tempo de chuva, ó. Tô travado, ó, travando, maturando o ramo, ó. Botamos também fonte de potássio também na composição aqui já, entendeu? Já só assim, ó, ela travou nesse processo agora. Aumentou os níveis de ácido abscísico, na condição que ele sobe da raiz, vai pra cá, certo? Na condição no caso. Agora, travando, vamos aumentar mais um pouco o nível de reserva aqui no ponteiro e já fazer também aqui o desponte. Então, chovendo, mas ó, travada. Então, essa é a estratégia da manga. Tudo é questão de estratégia, não tem receita de bolo. Tudo é estratégia controlada para você ter resultado satisfatório. Então, aqui agora querendo vir a flor, já está vindo já a diferenciação floral. Um trabalho bem estratégico. As que foram descontadas, essa aqui, vamos logo fazer o desponto aqui, botando 2 pares de folha aqui de forma de estratégia. A planta se reequilibrando, uma folha que estava escura, desequilibrada também, ó, equilibrada e travando de forma eficiente. Entendeu? Então, tudo isso graças a todo um trabalho estratégico. E o produto certo, que no caso a gente usou muito esse aqui, Gigamix, que é o RZN, certo? Completíssimo aí. Muito bom e reequilibrou a questão da condição da planta e aumentou os níveis de reserva aqui na estratégia, tá certo? Valeu, turma!